Muita gente pode achar que é preconceituoso a gente falar a respeito dessa nova família, né? Que é uma espécie de convívio tribal entre dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, uma criança no meio. Eu fico extremamente preocupado na concepção de um exemplo, né? De uma linha que essa criança vai ter para entender o que seja realmente uma família. Aí a internet, nesse ponto, também ajuda a essa banalização, pastor, ou não? A internet vai apresentar de tudo. Então, para todos os gostos, todos os segmentos, você vai ter informação ali. O nosso objeto de estudo e de trabalho constante, embora existam várias definições de família e configurações de família, você vai ter uma definição da psicologia, você vai ter uma definição da sociologia, você vai ter uma definição da teologia. O nosso objeto de estudo e ponto de partida para as orientações das famílias consiste exatamente no conceito bíblico, no conceito descrito na Bíblia. O livro de Gênesis diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á. Então, formará uma nova família. Então, a célula familiar está exatamente nessa união. É claro que a gente não vai entrar aqui nos méritos de outras definições, porque eu prefiro ficar com a definição bíblica, né, de início familiar, homem, mulher, e ali tem toda a sua descendência, toda a sua prole, né? Então, dentro desse conceito que nós estamos discutindo aqui, a questão da pornografia, os efeitos, principalmente dentro do casamento, nós temos uma coisa interessante e isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar. Nós temos muitos conceitos no que diz respeito à moralidade. Então, quando eu comecei a estudar, eu disse assim, eu não quero pegar nenhum conceito de moralidade, eu quero saber o que é que a ciência diz com relação à pornografia. Porque não é o suficiente eu chegar aqui e dizer para o nosso telespectador e dizer assim, olha, não é legal você fazer o consumo, o uso de pornografia. Não vai fazer bem à sua família. Mas eu tenho algum dado científico, concreto, que não seja simplesmente o pastor Jefferson dizendo assim, não, eu acho que é melhor você não fazer uso. Não, existem dados sim. Inclusive eu quero citar aqui uma escritora norte-americana chamada Pamela Paul. Pamela Paul, ela é colunista do The New York Times e do Washington Post. Ela estudou muito sobre essa questão da pornografia e o resultado dos seus estudos, ela escreveu um livro intitulado Pornificados. E nesse livro ela fala como desde o simples comercial de refrigerante, de suco, de cerveja, de cigarro, de automóveis, vendas de automóveis, ali existe o apelo pornográfico para fazer com que as pessoas sejam aprisionadas não apenas pelo comercial, mas posteriormente elas façam uso abundante da pornografia. Então isso vai gerando um vício. A ciência já definiu que pornografia é um vício. E assim, os achados científicos têm confirmado que, assim como uma pessoa que é usuária de cocaína, crack, álcool, assim como tem uma alteração no cérebro, também o consumo da pornografia traz alteração. Mas não apenas alteração física, traz alterações sociais. A pessoa perde o ânimo em trabalhar, porque quer estar, e assim como qualquer outra droga ilícita, quanto mais a pessoa usa, mais ela sente a necessidade de utilizar. E aí vem outros problemas de ordem até psicossomático que vai influenciar muito negativamente no desenvolvimento familiar. No caso, a pessoa utiliza isso como
efeito de prática sexual no casamento, o uso da pornografia também, busca informações que atualizem, quem sabe, na cabeça dela algum tipo de excitação, alguma coisa? O que normalmente se fala é o seguinte, nós vamos assistir aqui um pouco desse filme para apimentar a relação. Só que acontece o contrário. A pessoa tende a ficar dependente do apimentar a relação e chega um momento que ela não consegue mais se desenvolver sexualmente, não consegue ter o pleno prazer, a plena satisfação simplesmente com o ato sexual. Então ela fica dependendo. Se eu não tiver a estimulação da pornografia, eu não consigo me satisfazer sexualmente. E aí, inclusive, é onde vem uma enfermidade, uma doença psicossomática, né, chamado voyeurismo. O voyeurismo é aquele momento em que a pessoa se excita e somente se satisfaz na contemplação de outro ou outras pessoas mantendo relações sexuais. E é provável que a partir dessa banalização, se é que possamos chamar assim, aconteça um desestímulo da prática sexual? Sim, acontece. E está aí exatamente muitas reclamações, principalmente das esposas. O que é que acontece? O marido está viciado, está acostumado, porque na pornografia, a pessoa que é viciada, ela não precisa de preliminares. Ela chegou ali, deu um clique, pronto, já está se satisfazendo. Na relação física, não. Você tem todo aquele preparo, tem a conversa, tem o beijo, tem o toque. E quase que sempre, quase 100% dos casos, a pessoa que está viciada em pornografia, ela se satisfaz única e exclusivamente com a masturbação. É exatamente aí que eu ia chegar, né? A pessoa acaba se autorresolvendo. Autorresolvendo. Por quê? Porque a pornografia gera um prazer fácil. Você não precisa namorar, você não precisa cuidar. É uma relação egoísta. Então, eu vejo ali, eu assisto, e depois que eu assisto, eu vou lá e me resolvo sozinho no banheiro, ou seja lá onde estiver. Então, é um trampolim, a pornografia é um trampolim para a masturbação e vício em masturbação. Então, chega um momento em que a pessoa vai desenvolvendo esse hábito de forma que a companheira ou o companheiro não é mais o suficiente. Agora, imagina você, telespectador, você que é casado, tem a sua esposa e, num determinado momento, o seu marido pode não falar com palavras, mas estará falando com ações. Ele vai estar dizendo, olha, você é bonita, você é especial, eu te amo, mas eu me resolvo sozinho. Que horror. Pastor, muito obrigado pelas suas palavras sábias, né, trazendo aqui essa experiência importante desse mestrado que cursou e aconselhando as pessoas a não recorrerem a esses métodos alternativos que acabam fazendo com que até uniões sólidas, amorosas, acabem sendo desfeitas, né, em decorrência dessa prática tão absurda da pornografia. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, um privilégio estar aqui com você, um abraço a todos.